Olá, vamos iniciar hoje uma série sobre comandos de terminal Linux. Para iniciar essa série, antes vamos entender um pouco sobre os usuários do sistema Linux. Temos basicamente três usuários: usuário desktop, usuário administrador e o superusuário. O usuário desktop e o usuário administrador, esses usuários, ele tem um ambiente gráfico bonitinho lá com a barrinha de ferramenta, com os softwares, tudo visualmente pronto para você utilizar. Já o superusuário é um tipo de usuário que vai ter que usar o terminal Linux para poder executar os seus comandos. Ou seja, a famosa telinha preta, que é essa daqui, para executar os trabalhos de administração do sistema, como configurar o sistema Linux, editar script dentro dos diretórios raízes. Então vamos entender o que é cada um desses usuários. O primeiro usuário, o usuário desktop, é aquele usuário que não tem permissão para quase nada no computador. É aquele cara que entra no computador só para navegar na internet e usar os softwares que já estão instalados. Nem permissão para instalar um software ele vai ter. Já o usuário administrador, ele ainda mantém o ambiente gráfico dele e ele tem a possibilidade de fazer outras tarefas administrativas, como instalar software, ver configurações do computador, executar boa parte dos comandos. Porém, somente o superusuário pode executar qualquer ação no meu computador. Caso eu queira alterar um tema, alterar a configuração de script, queira fazer qualquer mudança no meu sistema operacional, eu vou ter que ter permissão de superusuário. Então vamos usar basicamente esses dois usuários aqui. O usuário desktop é um usuário que só tem permissão de navegação, não é o que interessa para a gente. Então vamos ao nosso primeiro comando, que é o comando para que eu torne o meu usuário administrador um usuário root. Que o usuário root é o meu superusuário. Então vamos lá. Aqui na telinha de terminal já aberta, eu posso perceber o seguinte: nessa primeira linha, antes do arroba, eu tenho aqui o nome do usuário administrador que está utilizando o meu sistema. Aqui o usuário Leandro. Depois do arroba, eu tenho aqui o número da máquina, o nome que eu dei para a minha máquina no momento da instalação do meu sistema. E esse sinalzinho do dólar aqui, esse sinal ele mostra aqui o tipo de usuário que está acessando no momento. Esse sinal aqui tanto pode ser do usuário desktop como do usuário administrador. No caso, estou utilizando aqui um usuário administrador, porque o usuário desktop, nem se tornar um superusuário, ele pode. Então, o comando sudo que eu tinha falado para vocês anteriormente, esse comando aqui ele vai fazer com que esse usuário administrador, esse usuário Leandro aqui, ele se torne o usuário root. Então, sudo "-s", vou inserir a senha do administrador do computador, que foi a pessoa que se logou nesse sistema. Eu vou colocar aqui a minha senha. Só uma observação, caso você esteja digitando, você está usando uma outra distribuição Linux. No caso, eu estou usando o Linux Mint 19.3. Se você estiver utilizando outra e no momento que você está digitando não aparecer esses asteriscos aqui mostrando que está digitando a senha, não tem problema, certo? A maioria do sistema Linux ele não vai mostrar nada, basta você digitar e teclar Enter que vai dar certo. Ok? Aí nessa linha aqui a gente já vê algumas pequenas mudanças. Antes do arroba, agora eu estou aqui com outro usuário, olha só, usuário root. Depois do arroba se mantém o nome da máquina. E observe aqui que ele alterou do dólar para esse cerquilho aqui, ó. Cerquilho, jogo da velha. Esse sinalzinho aqui, ele quer dizer que eu estou logado como superusuário, como usuário root. Ok? Então agora eu posso executar qualquer tarefa administrativa no meu computador. E para começarmos, vamos iniciar aqui vendo as informações do sistema Linux. Quero ver qual é a arquitetura do meu sistema, a quantidade de espaço em disco que eu estou usando e qual é o espaço
de um arquivo ou diretório que eu estou ocupando naquele momento. Então, voltando aqui ao meu terminal, deixa eu maximizar aqui a tela para vocês. Para verificar, eu vou usar o primeiro comando, o lscpu. lscpu, basta digitar lscpu e tecla Enter, ele vai mostrar várias informações relacionadas à minha máquina, como a arquitetura que eu estou utilizando, a plataforma, no caso aqui de 64 bits, o nome do meu processador, a quantidade de núcleos. Então, eu tenho várias informações aqui relacionadas ao meu computador. Próximo comando é o df. O df ele vai me mostrar o espaço em disco que eu estou utilizando. Só um detalhe que eu não falei para vocês. Caso eu queira limpar a tela, basta dar um Ctrl L, que ele limpa a tela para mim, certo? Na realidade, ele só sobe a tela. Então, df, Enter. Observa aqui, que ele mostra aqui o tamanho de cada partição que eu tenho na minha máquina. Aqui ele mostra o nome de cada uma delas. E aqui o quanto eu estou usando. Certo? No caso aqui no meu diretório raiz, que é a minha partição principal, estou usando aqui 78%. E no meu diretório home, que é o diretório onde ficam meus usuários, estou usando aqui 84%. Porém, se eu observar aqui o tamanho que ele mostra, vou selecionar aqui essa linha para vocês. O tamanho que ele mostra aqui é em kbytes. Se eu quiser visualizar esse tamanho aqui em mega, basta digitar df -m e ele vai mostrar aqui as mesmas informações, só que dessa vez com o tamanho em mega. Tranquilo? Próximo comando é o comando do. O comando do ele vai verificar o tamanho da pasta ou do arquivo que eu estou querendo visualizar naquele momento. Antes da gente executar o comando do, quero mostrar para vocês aqui um comando chamado ls. O lscpu, que a gente já acabou de ver, ele vai ver as informações do sistema. Somente o comando ls, ele vai mostrar aqui todos os arquivos e pastas que eu tenho no diretório que eu estou atualmente. Então aqui quero verificar, por exemplo, o tamanho daquele meu diretório imagens. Então eu vou fazer o seguinte, do é o comando e vou digitar aqui imagens. Enter. Aí ele vai verificar todos os arquivos, todos os meus arquivos de imagem. No caso que como eu tenho muita imagem, vai mostrar aqui, o tamanho do arquivo. Ele mostra aqui também que a pasta imagem também mostra o tamanho em kbytes. Se eu quisesse ver o tamanho em mega, era a mesma coisa, o mesmo comando, só que eu adiciono aqui o "-m". Olha só, ele vai mostrar aqui o tamanho agora de imagens em mega. E se eu quiser ver aqui o tamanho em giga, eu vou usar o do "-h" e o diretório que eu quero verificar. Ele mostra aqui o tamanho da pasta imagens em giga. No caso aqui eu tenho 90 gigas na minha pasta de imagem. Tranquilo? Vamos para o próximo comando. Comandos de manipulação de arquivos e diretórios. Agora vamos ver como navegar em diretórios. No ambiente gráfico é muito simples, só você abrir a pasta e ir clicando e acessando cada pasta. Pasta ou diretório no Linux é a mesma coisa, ok? Então como é que eu faço isso? Pelo terminal. ls é o comando que a gente já viu. Eu tenho aqui vários diretórios. Eu vou acessar aqui o meu diretório documentos, cd, é o comando para que eu possa acessar o meu diretório.
E depois de CD eu vou digitar aqui o nome do meu diretório, no caso, documentos. Uma dica importante. Se eu digitar apenas D e tecla Tab, ele vai completando o nome do meu diretório. Mas por que ele veio aqui somente até o O? Que aqui nesse diretório tem duas pastas que tem essas iniciais. Quero acessar documentos. Então, está o C, que seria a próxima letra, tecla Tab. Completou aqui até o T, porque eu tenho outro diretório aqui semelhante. Então, documentos. Pronto. Teclei Tab. Teclei Tab, ele traçou uma barra no final. Então, quer dizer que ele completou o nome do diretório e eu estou no diretório correto. Então, eu vou entrar no meu próximo diretório. Eu tenho dentro do diretório documentos, tem um diretório chamado programas. E vou teclar Enter. LS. Aqui eu vou ver todos os diretórios que eu tenho dentro da pasta programas. Observe que agora eu tenho um caminho diferente aqui, ó. Documentos, programas. Está me mostrando qual é o diretório que eu estou. Tranquilo? Esse é o comando CD, para poder navegar entre pastas. Comando pwd. O pwd ele serve especificamente para mostrar o caminho completo do diretório que eu estou. Aqui ele já me mostra que eu estou em documentos, programas. Ele aqui me mostra o caminho inteiro, desde o raiz, ó. Raiz. Dentro da pasta Home tem a pasta Leandro, que é o diretório do usuário. Dentro da pasta Leandro tem a pasta documentos e dentro da pasta documentos eu estou na pasta programas. pwd serve para ver o caminho completo do diretório que eu estou. Comando CD, acabamos de ver. O CD ponto ponto. A gente viu como entrar dentro das pastas e como sair delas. Eu entrei dentro da pasta programas e quero voltar para documentos. Então, CD ponto barra quer me dizer que eu vou sair desse diretório e entrar em outro. Cliquei Enter. Voltei para documentos. Ok? Se eu quiser sair de documentos, CD ponto, tem um espaço depois de CD. Sair de documentos também. Eu quero retornar. Documentos. Programas. LS. Voltei. Se eu quiser sair dos dois diretórios de uma só vez, CD barra. Como eu quero sair de dois diretórios, ao mesmo tempo eu digito barra duas vezes. Enter. Voltei para o diretório do meu usuário. Acessar documentos. E vamos continuar agora no nosso próximo comando. Comando cat. O comando cat é um comando para que eu possa visualizar o conteúdo de um arquivo. Mas antes de ver o conteúdo de um arquivo, vamos criar um arquivo. Eu vou criar graficamente para a gente não perder muito tempo. Depois a gente vai falar sobre os editores de texto aqui no próprio terminal. Criar aqui um arquivo de documentos. Aqui ele tem treinamento. Série, comando de terminal. Arquivos. Cria uma pasta. Vou criar aqui um documento vazio. Um arquivo.txt.
E dentro desse arquivo eu vou digitar aqui teste do comando cat. Salvar, fechar, ok. Vou acessar aquele meu diretório, cd lti, LTI treinamentos. Dentro dele eu vou ter aqui série comando de terminal, então cd série comandos de terminal. Então, aproveitar para fazer uma observação. Quando eu tenho diretórios que contêm espaço, olha só, aqui eu tenho um diretório que contém espaço, certo? Ele não é composto apenas por uma palavra, mas sim por uma frase. Quando eu tenho espaço, eu tenho que fazer o seguinte: se eu colocar somente espaço, dessa forma aqui, eu vou causar um erro. Pelo seguinte, porque aqui ele considerou que aqui eu tenho um caminho, um diretório, aqui eu tenho um diretório, e aqui eu simplesmente dei um espaço, eu estou identificando outro diretório. Para que isso não aconteça, eu faço o seguinte: antes do espaço, vou colocar uma barra invertida, daí sim eu aplico o espaço. Teclo Enter, olha só, acessei agora série comando de terminal Linux. Eu vou entrar aqui na pasta arquivo, que é a pasta que eu criei. Aqui, pasta arquivos, um ls, e ali está o arquivo .txt que eu criei. Então o comando cat é o comando para ver o conteúdo do arquivo. Então cat arquivo.txt, enter, olha só, ele mostra aqui o conteúdo do arquivo. Tranquilo? Vamos para o próximo comando. Comando cp. Comando cp é o comando de cópia desse arquivo. Então, simples. cp é o comando para copiar, tenho que identificar o arquivo que eu quero copiar. No caso, eu vou copiar aqui o arquivo .txt e eu posso identificar aqui, logo após o nome do arquivo, para onde eu quero copiar esse arquivo, ou então copiar o mesmo arquivo nesse mesmo diretório, só que com outro nome. Então, se eu quiser dar um outro nome, vou colocar aqui arquivo. Esse aqui vai ser o arquivo 2. Tecla Enter. ls. Observe que ali agora eu tenho dois arquivos. Como eu faço para ver se aquele arquivo tem o mesmo conteúdo, o arquivo 2 tem o mesmo conteúdo que arquivo? Simples. Cat foi o comando que a gente viu. E arquivo 2. Observa o mesmo conteúdo. Tranquilo? Comando mv. Esse comando ele faz o seguinte: em vez de eu copiar, ele vai mover, seria o recortar, como se eu estivesse dando um Ctrl X e recortando meu arquivo. Então, o comando mv, vou pegar aqui o arquivo 2. Esse arquivo, se eu não quiser alterar o nome dele, eu posso simplesmente mv arquivo 2 e o diretório para o qual eu quero copiar, ou então simplesmente eu dou um novo nome para esse arquivo. No caso, eu vou chamar aqui de arquivo mv.txt. Enter. ls. Olha só. Observe ali que não existe mais o arquivo 2. Por quê? Porque eu movi ele com um novo nome. Certo? Então agora ele se chama arquivo mv.txt.
Como é que eu sei que é aquele arquivo ali? Cat arquivo mv.txt, enter, o mesmo conteúdo. Próximo comando, comando mkdir, é o comando para criar um diretório. mkdir, deixa eu limpar a tela aqui para ficar melhor. mkdir, o nome da pasta que eu quero criar. Criar aqui a pasta chamada diretório. Só mkdir espaço o nome da pasta, enter. ls, visualizei aqui o diretório. Você que até uma corzinha diferente ele coloca. Arquivo aqui está branco, diretório está azul. Essa questão da cor varia também de distribuição para distribuição, depende do sistema Linux que você está acessando. Mas a maioria fica dessa forma. E ele sempre vai dar um destaque do arquivo para o diretório. Ok? Então, se eu quisesse, no caso, recortar ou copiar qualquer um desses arquivos para dentro do diretório que eu criei, no caso aqui do mv espaço arquivo mv.txt, copiar ele, aliás, mover para dentro de diretório. Então é só escrever aqui à frente, dar um espaço, depois o nome do arquivo, e eu mostro qual é o nome do diretório que eu quero copiar. Diretório, tecla Tab, sempre tecla Tab para verificar se o nome do diretório está correto. Observe que ele identificou o diretório, porque ele completou o nome e traçou uma barrinha no final. Então, tecla Enter, agora ls, verifico ali que o arquivo mv.txt não está mais lá. Possivelmente ele está dentro de diretório. Então, para a gente verificar, ls, o diretório que eu quero verificar, que é o nosso diretório, tecla Enter, e está ali o meu arquivo mv.txt. Ok? Nenhuma dúvida? Então na próxima aula a gente continua com a criação e edição de arquivos pelo terminal.